Imagina acordar amanhã e, ao abrir o mangá de One Piece, você descobrir que o cara que se autodenominava um deus, que destruiu uma ilha inteira só para provar um ponto, que tinha um dos poderes mais quebrados que o One Piece já viu, e só perdeu literalmente porque enfrentou o seu oponente natural, acabou de voltar. Mas ele não volta do mesmo jeito, não volta querendo só vingança, ele volta evoluído, volta tendo dominado algo que nem Kaido e nem Big Mom, nem os almirantes e nem ninguém em One Piece conseguiu controlar até agora. Bom, você lembra de Enel, aquele maluco que literalmente reiniciou o próprio coração depois de morrer, que ouvia conversas a quilômetros de distância, que gerava descargas de 200 milhões de volts, o dobro de um raio natural, que transformou uma nave em uma arma de destruição em massa movida apenas pela fruta dele. E sabe onde ele está agora? Ele está na Lua, comandando um exército de robôs milenares, estudando tecnologia que a humanidade de One Piece nem sonha que existe, tendo acesso a conhecimento de uma civilização que provavelmente era mais avançada que qualquer coisa que Vegapunk já criou. E você acha mesmo que ele vai ficar lá para sempre? Não, ele vai voltar. E quando isso acontecer, o mundo de One Piece não vai estar preparado. Porque eu tenho uma teoria que vai fazer você repensar tudo o que você sabe sobre Akuma no Mi. Uma teoria que transforma Enel, de aquele vilão que o Luffy derrotou lá no começo da jornada, em uma ameaça até mesmo para os Gorosei. Porque quando Enel voltar, ele não vai ser só mais forte. Não vai ser treinei e agora tenho Haki. Não, ele vai ter descoberto algo que nenhum usuário de Akuma no Mi em 1000 capítulos de One Piece dominou completamente: o controle total de seu corpo. Antes de entrar na teoria em si, vamos recapitular o que a gente sabe sobre a Gorogoro no Mi, a Akuma no Mi do Enel. Ela é uma logia do tipo relâmpago, literalmente uma das frutas mais poderosas que existem no universo de One Piece. O próprio Oda já confirmou em SBS que se Enel tivesse ido direto para qualquer um dos mares, ele teria facilmente 200 milhões de beris só pela sua fruta. E não é à toa, ele simplesmente pode se transformar em eletricidade pura e viajar a velocidades absurdas, gerar descargas elétricas de 200 milhões de volts, e para você ter uma ideia, o raio natural tem cerca de 100 milhões de volts. Controlar metais através do eletromagnetismo, ouvir conversas a quilômetros de distância através de ondas eletromagnéticas e literalmente reiniciar o próprio coração quando morre. E ele ainda conseguiu fundir o poder dele com a Arca Maxim para criar uma nave voadora movida a eletricidade que podia destruir ilhas. Enel, mesmo sem Haki, já era absurdamente forte. O único motivo para ele ter perdido para o Luffy foi porque borracha é isolante natural da eletricidade. Mas agora, Enel teve anos para evoluir, para treinar e para entender o poder dele em um nível que nunca tinha alcançado antes. E aí que entra a parte mais legal dessa teoria. Para entendermos a teoria, é necessário falarmos da biologia real por um segundo. Porque para entender a teoria, você vai precisar entender como o corpo humano funciona em nível molecular. Todo ser vivo na Terra possui algo chamado ATP, adenosina trifosfato. ATP, adenosina trifosfato, Que é literalmente a moeda de troca do nosso corpo. Cada vez que você move um músculo, levanta o braço, levanta uma perna ou faz qualquer ação, desde seu coração bater até você dar um chute, tudo isso é movido por ATP. E de onde vem o ATP? Ele vem da comida. Quando você come uma batata, por exemplo, seu corpo quebra a batata em carboidratos, que são transformados em glicose, que passam por um ciclo chamado ciclo de Krebs, passando pela cadeia respiratória até chegar nas células das mitocôndrias, gerando energia. Bom, eu sei que é muita ciência, mas o detalhe importante aqui é que ATP é energia química armazenada em ligações moleculares. E quando você quebra essas ligações, você gera energia, você gera ATP, e é isso que move a gente. Na verdade, o corpo humano já funciona através de impulsos elétricos. Seu cérebro, impulsos elétricos entre neurônios. Seu coração, impulsos elétricos que fazem ele bater. Seus músculos, impulsos elétricos que fazem eles se contraírem. O corpo humano é essencialmente uma máquina bioelétrica. E agora imagina, alguém que pode controlar eletricidade no nível de Enel, tendo consciência disso, ao qual já foi demonstrada quando ele reiniciou o seu coração, conseguindo controlar seu corpo nesse nível. E aqui que está o pulo do gato. E se Enel, depois de anos na Lua,
estudando tecnologia antiga, entendendo mais sobre o próprio poder, tiver descoberto que pode manipular o seu corpo através da eletricidade. Bom, vou explicar melhor. Quando você aplica energia elétrica em moléculas, várias coisas podem acontecer. Uma delas é a ionização, que basicamente é a criação de novos íons. E outra é a excitação, e não é essa que você está pensando. É quando você injeta energia, injeta o ATP em outras moléculas, que fazem elas reagirem de forma não natural. Em física nuclear, existe um processo muito semelhante a isso, chamado fissão, onde você bombardeia um átomo instável com energia e ele se divide, liberando mais energia e criando novos átomos. Mas em bioquímica tem algo parecido, que quando você injeta energia em uma célula de forma controlada, você pode acelerar os processos metabólicos, que basicamente diz a respeito do crescimento do nosso corpo, dos nossos músculos. Agora, imagina isso aplicado ao corpo do Enel. Ele poderia teoricamente ter regeneração celular acelerada. Ao injetar pulsos elétricos precisos nas células, Enel poderia acelerar a mitose, processo de divisão celular. Isso significaria uma regeneração instantânea de ferimentos. Um corte profundo, ele poderia facilmente forçar as células ao redor se dividirem mais rápido, fechando a ferida em segundos. Isso não seria uma novidade em One Piece. Marco já faz isso com as chamas da Fênix, mas o Enel faria de forma diferente. Ele não estaria usando alguma propriedade mística da fruta, ele estaria manipulando a biologia do próprio corpo através de energia pura. 2. Controle muscular absoluto. Músculos se contraem através de sinais elétricos vindos do cérebro. Mas e se Enel pudesse controlar esse processo? E se ele pudesse enviar sinais elétricos diretos para os músculos, fazendo eles se contraírem com força e velocidade muito além do humano? Isso explicaria um possível power-up absurdo. O Enel poderia ter uma força física comparável aos monstros de One Piece, mesmo sendo naturalmente fraco, porque ele não estaria usando a força natural dos músculos, ele estaria forçando os músculos a trabalharem além do limite biológico através de eletricidade. É tipo usar um desfibrilador em cada fibra muscular do corpo o tempo todo, mas de forma controlada. 3. Manipulação metabólica. Aqui fica realmente insano. O metabolismo humano é controlado por enzimas, hormônios e processos químicos que dependem de gradientes elétricos entre células. E se Enel pudesse manipular esses gradientes? Ele poderia, teoricamente, controlar a liberação de adrenalina e outros hormônios, entrando em estados de poder extremo, quando quisesse. Sabe quando você está com muito medo de alguma coisa que está vindo para você e você começa a correr? E você sente uma sensação de que você está correndo mais rápido do que o normal? Ele poderia basicamente fazer isso, controlando a liberação de adrenalina e outros hormônios. Teoricamente, ele também poderia desacelerar o próprio metabolismo, quando não está lutando, economizando energia e aumentando sua longevidade. E o mais legal é que ele poderia anular toxinas do corpo através da ionização das moléculas. Basicamente, Enel poderia se tornar biologicamente superior através do controle elétrico do próprio corpo. Mas por que Enel conseguiria fazer isso agora e não em Skypiea? Porque na Lua ele teve acesso a tecnologias antigas. Nós vimos através dos diversos painéis de capa ele encontrando manuscritos nas paredes e conversando com os autômatas. Na Lua ele poderia descobrir a tecnologia dos ancestrais que construíram aqueles robôs que continham conhecimento científico muito além do que existe no mundo de One Piece hoje. Tem uma teoria muito forte na comunidade de que a Lua era onde vivia o Reino Antigo, ou pelo menos onde parte da civilização avançada que existia antes do século perdido tinha base, e os robôs que Enel encontrou, eles funcionavam com energia. Enel provavelmente estudou essas tecnologias. Ele entendeu como aquelas máquinas antigas usavam energia de forma que ele nunca tinha imaginado. E aí ele teve uma epifania. Se eu posso energizar máquinas, por que eu não posso energizar meu próprio corpo? E foi aí que tudo pode ter mudado. Bom, você deve estar pensando agora que isso é muito absurdo, mas eu quero ir além. Agora vamos conectar isso com o conceito que Oda introduziu mais recentemente, o despertar das Akumas no Mi. A gente viu despertares de paramécias do Flamingo, Katakuri, Law e Kid, e de Zoans, Luffy e os Guardiões de Impel Down. Mas o Logia, a gente ainda não viu nenhum despertar de Logia confirmado em One Piece. E eu acredito que o despertar de uma Logia não seria apenas afetar o ambiente ao redor, como paramécia. Seria algo mais profundo, seria sobre transcendência
transcender entre o corpo natural e o elemento. Pensa comigo, usuários de Logia podem virar o elemento, mas o corpo deles ainda não. Quando a Aokiji está na forma humana, ele ainda é humano. Ele só pode virar gelo quando quer. Quando a Kainu está relaxado, ele está em forma humana, mas não em forma de magma. Mas e se o despertar de uma Logia permitisse que o usuário fundisse permanentemente com o elemento? Não no sentido de perder a forma humana, mas no sentido de ser um com o elemento. O elemento seria o humano e o humano seria o elemento. No caso do Enel, isso significaria que o corpo dele não seria mais carbono e água, seria eletricidade se manifestando em forma biológica. Ele seria essencialmente vida elétrica. E isso implica que Enel conseguiria um nível de controle aterrorizante, porque ele seria praticamente imortal. Destruir o corpo dele basicamente não alteraria nada. Ele se reconstruiria através de energia elétrica. Oda já mostrou que Enel pode reiniciar o próprio coração quando morre. Agora imagina isso num nível muito mais profundo. Cada célula do corpo dele poderia ser reiniciada através da eletricidade. Ele seria tipo uma Logia versão do Marco. Regeneração absurda, mas sem a limitação de resistência infinita, porque ele não estaria usando energia mística da fruta. Ele estaria usando energia que ele mesmo gera. 2. Ele poderia evoluir além dos limites biológicos. Com o controle total sobre seu corpo, Enel poderia escolher como seu corpo funciona. Quer músculos mais densos? Ele só forçaria as células a produzirem mais proteínas. Quer ossos mais resistentes? Ele aceleraria a mineralização óssea. Ele poderia literalmente se otimizar como se fosse um programa de computador fazendo upgrades de hardware. 3. Ele poderia controlar outras pessoas. Aqui fica realmente assustador. Se Enel entende manipulação bioelétrica no próprio corpo, ele poderia teoricamente fazer isso nos outros. Imagine Enel mandando uma descarga de energia de pulsos elétricos no sistema nervoso de alguém. Ele faria a pessoa cair no chão na hora, ou pior, fazer o coração da pessoa até parar com um simples toque. Isso não seria novidade, porque já vimos ele fazer isso em Skypiea, quando eletrocutava pessoas até quase matar. Mas agora seria preciso, controlado e letal. Por que essa teoria faz sentido na narrativa? One Piece é um anime que ama trazer vilões antigos mais fortes. Crocodile voltou em Marineford e estava muito mais relevante. Bug virou um Yonkou. E Oda não desperdiça personagens. E Enel? Enel foi um dos vilões mais intimidadores da saga de Skypiea. O cara que literalmente se achava um deus, que tinha um dos poderes mais quebrados que a gente já viu, que só perdeu por causa de um counter natural. Para trazer ele de volta, sem um power-up massivo, não faria sentido narrativo, porque no mundo de One Piece atual, com Yonkous, almirantes, haki avançado, despertar de Akuma no Mi, Enel de Skypiea seria irrelevante. Mas um Enel que dominou o próprio corpo, no nível celular, que pode se regenerar, se fortalecer, manipular processos biológicos e que talvez para isso tenha despertado sua Logia, esse Enel seria uma ameaça real. Esse Enel poderia enfrentar Yonkous de igual para igual. E tem outra coisa, Enel está na Lua, e a Lua é importante para One Piece. A gente sabe que existe uma tecnologia antiga lá. A gente sabe que os ancestrais de One Piece tinham um conhecimento científico absurdo. O próprio reino antigo é a prova disso. E recentemente, com as revelações do Vegapunk sobre a história do mundo, nós estamos entendendo que One Piece sempre foi sobre ciência versus natureza, tecnologia versus tradição, conhecimento versus ordem. Enel agora domina tanto tecnologia antiga quanto o próprio corpo, através da ciência aplicada a Akuma no Mi. Seria a síntese perfeita desses temas. Ele seria a prova de que o conhecimento científico, quando aplicado corretamente, pode criar poder divino, não no sentido religioso, mas no sentido de transcender limitações humanas. E isso bate perfeitamente com o complexo de Deus do Enel. Ele sempre se achou um Deus, mas agora ele realmente pode ter se tornado algo próximo disso, através da ciência. Agora imagine comigo, Enel voltando para o mundo de One Piece, com a Arca Maximum descendo do céu, agora melhorada com a tecnologia antiga e cheio de autômatas, e aí ele encontra um almirante. Por exemplo, a luta começa e o almirante usa Haki do armamento, que acerta Enel, e deveria funcionar, né? E de fato, funcionou. Mas o corpo de Enel se regenera instantaneamente, porque ele forçou suas moléculas a se dividirem no ponto de impacto, reconstruindo o seu corpo em segundos. Enel não seria apenas relâmpago, agora ele seria vida elétrica. Ele,
aumenta a própria massa muscular através de processos metabólicos, ficando fisicamente maior, mais forte, acelerando o próprio metabolismo e movendo-se a velocidades que nem Haki da observação consegue prever. Algo parecido com Luffy no Gear Second. Seria insano e faria sentido científico e um pouquinho narrativo. Mas claro que isso não pode ser infinito. Se considerarmos que tudo isso está certo, que ele tem todos esses poderes, ele seria literalmente do nível dos Goroseis. Ele nunca seria acertado. Então, vale ressaltar algumas possíveis limitações. A primeira, sem sombra de dúvidas, seria o gasto energético absurdo. Para manter o controle do seu corpo total, exigiria muita energia, o que a fruta dele conseguiria por um tempo, mas Enel teria que constantemente se recarregar através de eletricidade externa ou acelerando a própria produção de ATPs, que no final acabaria dependendo de nutrientes. Basicamente, Enel teria que comer pra caramba, o que o faria perder para o próprio cansaço. Quanto mais ele usa seu poder, mais energia ele gasta. E se ele fica sem energia, ele fica completamente vulnerável. Sem regeneração, sem força aumentada e sem controle biológico, ele seria só um cara normal com uma logia. Isso criaria momentos de tensão onde os heróis teriam que esgotar a energia do Enel antes de poder realmente derrotá-lo. Segundo, Haki Supremo ainda poderia afetá-lo. O Haki do Conquistador avançado, do tipo que o Kaido e Luffy usam, poderia passar a regeneração dele, porque não é só sobre acertar o corpo, é sobre dominar a vontade da pessoa. Se alguém com o Haki do Rei absurdamente forte, como Luffy e Kaido, acertasse Enel, poderia forçá-lo a não se regenerar, porque a vontade do Conquistador sobrepuja a vontade dele de se manter vivo. Isso manteria o Enel forte, mas não invencível. Terceiro, vulnerabilidade a ataques não físicos. A manipulação do próprio corpo só funciona se o corpo ainda existir para ser manipulado. Ataques que não apagam matéria, como o poder de Barba Negra, por exemplo, o seu Black Hole, ou alguma habilidade que a gente ainda não viu, poderia nocautear Enel, porque se não tem corpo para regenerar, não tem o que fazer. Quarto, Ryu com Haki do armamento. Como já vimos, o Ryu é um tipo de Haki do armamento, só que avançado, que atinge órgãos internos sem nem encostar. E poderíamos dizer simplesmente que, eu não encosto em Enel e eu o acerto. E de fato, funcionaria. Só que não seria efetivo a tal ponto, pois Enel se regeneraria. Então, o Haki do armamento normal, atrelado com o Haki do Ryu, poderia ter uma vantagem. Porque o Haki do armamento consegue atingir a Logia, causando dano externo. E o Haki do Ryu causa dano interno, causando duas coisas para Enel fazer ao mesmo tempo, o que poderia ter possibilidades contra Enel. Essa teoria também abre portas para outros usuários de Akuma no Mis do tipo Logia evoluírem de formas parecidas. Kizaru, por exemplo, poderia aprender a manipular os fótons de uma forma mais complexa. A Aokiji poderia controlar a temperatura do corpo, permitindo que ele sobreviva a ataques de calor externo extremamente quentes. E a Kainu poderia aumentar a pressão interna do magma, criando explosões vulcânicas controladas dentro do próprio corpo. Enel seria apenas o pioneiro desse tipo de evolução. E isso faria sentido, porque ele teve anos isolado na Lua para estudar e experimentar, sem ninguém para o interromper. Mas onde Enel se encaixaria no final de One Piece? Bom, eu acredito que ele poderia se encaixar em 3 contextos. O primeiro seria como um antagonista secundário na saga final, não um vilão principal, mas alguém que causa muito problema. Talvez ele volte durante a guerra final, não para ajudar o governo mundial, mas porque ele quer provar que ele é o Deus verdadeiro, não os Gorosei nem Mu. Ele é. E aí ele se tornaria uma terceira força do caos, lutando contra todo mundo só para provar superioridade. A segunda seria ele como um aliado relutante. Alternativamente, o Enel poderia voltar depois de ver o que realmente existe no mundo, os Gorosei, os Tenryubitos e Mu, e perceber que eles também se acham deuses. E aí, por orgulho, ele se alia temporariamente a Luffy, não porque ele gosta de Luffy, mas porque ele não vai aceitar que outras pessoas se chamem de Deus quando ele acredita que é o único Deus verdadeiro. Seria um contexto onde ele mantém a sua própria personalidade intacta. E a terceira alternativa seria Enel como um guardião do conhecimento antigo. Talvez Enel, depois de anos na Lua, tenha descoberto segredos sobre o século antigo, sobre as armas ancestrais, sobre o que realmente aconteceu. E ele volta não para lutar, mas porque algo grande está prestes a acontecer. Ele quer estar lá quando acontecer. Ele se tornaria uma fonte de informação, arrogante, irritante, mas crucial.
E por que eu acredito nessa teoria? Eu vou ser honesto. Essa teoria tem muita especulação, mas ela se baseia em foreshadows do Oda, onde Oda não manda personagens pra lua à toa. Tivemos muitas histórias de capa onde Enel foi o principal protagonista. E isso é extenso demais para ser irrelevante. 2. Ciência real aplicada ao mundo de One Piece. Oda, ele ama misturar ciência real com fantasia. Ele fez isso com Vegapunk, com as Akuma no Mis, com as Smile e com as armas ancestrais. 3. Necessidade narrativa. Enel precisa voltar mais forte se quiser ser relevante. E esse tipo de power-up faria sentido sem ser o genérico de que ele treinou e ficou mais forte. Afinal, ele está na lua com uma raça antiga. 4. Potencial temático. A ideia de alguém se tornando divino através do conhecimento e ciência, ao invés de poder bruto ou linhagem especial, é perfeitamente adequada para One Piece. One Piece sempre foi sobre desafiar autoridades que se dizem superiores. Os Tenryubitos dizem que são deuses por linhagem, mas são fracos e patéticos. Enel diria que é um deus porque ele evoluiu, porque ele estudou, porque ele transcendeu limitações através do esforço e conhecimento. É quase uma mensagem positiva distorcida. Você pode se tornar extraordinário através de conhecimento e dedicação, mas vinda de um vilão que usa isso para se achar superior a outros. É o tipo de complexidade temática que Oda ama, e vale ressaltar que desde sua primeira aparição, Oda traça um paralelo entre Enel e deuses, onde Enel tentou se tornar Nika, uma divindade. Bom, ok, eu vou fazer uma última especulação para a gente se divertir. Isso o confronto final do Enel por contra Luffy em Gear 5. Pensa na ironia, Enel, que se acha Deus através de ciência e evolução, versus Luffy, que literalmente é um Deus, mas nunca quis ser, nunca se importou e só quer ser livre e ajudar os amigos. Seria o confronto perfeito de filosofias, e a luta em si seria épica. Enel, com todo o controle biológico, regeneração, força aumentada e velocidade absurda, versus Luffy com o Gear 5, que quebra todas as regras da realidade, que transforma o ambiente ao redor em borracha e luta com a liberdade absoluta. Seria ciência versus pura liberdade. No final, o Luffy venceria, não porque é mais forte, mas porque o Gear 5 representa algo que Enel nunca conseguiria entender, a verdadeira liberdade. Enel pode ter transcendido o seu corpo, mas Luffy transcendeu a própria realidade. Então é isso. Essa é a minha teoria. Quando Enel voltar, ele vai ter dominado o controle biológico através da manipulação bioelétrica. Ele vai ser capaz de regenerar, fortalecer, otimizar e possivelmente até controlar corpos além do dele, através da pura energia. E quando ele descer da lua, com aquele sorriso arrogante, declarando que agora ele é um deus de verdade, vai ser épico.